Saudações, pessoal! Bem-vindos ao Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Eu quero falar sobre um dos problemas do Grêmio que eu considero preocupantes. Eu não vou falar de todos, porque se for falar de todos os problemas do Grêmio, poxa, o Grêmio tá mal escalado, o Grêmio tá mal pensado para os jogos, o Grêmio estuda mal seus adversários, o Grêmio tá mal gerido internamente. Se for para falar dos problemas do Grêmio, todos eles, eu ia precisar fazer aqui um vídeo de umas 2 ou 3 horas, né, uma live com vocês interagindo e tal. Então, eu não vou falar de todos. Mas eu vou falar de um problema que eu considero específico e pode até não ser o principal, mas é um problema que tem me chamado a atenção e eu tô com a caixa de comentários aberta aqui embaixo para, se você lembrar de algum outro caso, pode escrever aqui porque eu porventura posso acabar esquecendo de um caso ou outro desse assunto que eu quero falar, que é o seguinte, sem mais delongas. A injustiça que o Renato está cometendo dentro desse elenco, dentro do grupo de jogadores. Que injustiça é essa? Vamos lá. O Ferreira salvou a pele do Renato e a pele do Grêmio num jogo contra o Palmeiras na Arena, que o Grêmio perdia até os 48 do segundo tempo, e o Ferreira, que é baixinho, que não é bom cabeceador, que não é conhecido por isso, mas foi lá na área de cabeça para resolver um baita pepino pro Grêmio, que estava perdendo dentro de casa pro time do Palmeiras. Ferreira foi lá e fez o gol. Depois daquele jogo, ele foi arquivado. Ele entrou em alguns minutos contra o Atlético Mineiro, também com a corda no pescoço, tomando 2 ou 3 e uma roda, e foi arquivado. Não aparece mais o Ferreira. O Grêmio foi para um Grenal de Copa Libertadores da América. No pior momento do Grêmio na temporada, se falava naquele Grenal que uma eventual derrota do Grêmio poderia significar uma demissão do Renato. Pior momento do Grêmio no ano, aquele Grenal do Beira-Rio. Grêmio ganha por 1-0. Grêmio não tinha zagueiro para aquele jogo. O Grêmio colocou o Rodrigues na zaga e ele fez um baita Grenal. Foi um dos melhores em campo, o Rodrigues. Na outra semana, de novo não tinha zagueiro contra a Universidade Católica. Entrou o Rodrigues outra vez. Até gol fez o Rodrigues e foi eleito o melhor jogador em campo, tá? Eu não acho que o Ferreira seja a solução dos problemas do Grêmio. Eu não acho que o Rodrigues é o Baresi. Não, ele não é. Mas se o Rodrigues entra, faz o melhor jogo da vida contra o Católica, por que ele não joga as partidas seguintes? Sabe o que aconteceu com o Rodrigues depois que ele foi melhor em campo contra o Católica na Libertadores? Ele foi arquivado. Ele só voltou a jogar no segundo tempo do jogo contra o Santos, com o Grêmio perdendo, tomando uma roda, porque o Paulo Miranda se machucou. Se não tivesse se lesionado o Paulo Miranda, o Rodrigues nem ia aparecer de novo. E vale o mesmo para o Ferreira. O Ferreira ele é preterido por jogadores como o Luiz Fernando, que eu até não acho mau jogador, mas enfim, por Robinho, por Tassiano, mesmo que sejam jogadores de outras posições, se não quiser botar o Ferreira nesse pacote, beleza? Bota o Darlan. Por que o Darlan ficou no banco nos últimos jogos, especialmente contra o Santos, para jogar Tassiano e Robinho? Gente, o Robinho, ele apresenta para o Grêmio, ou melhor, eu vou reconstruir a frase, o Robinho no Grêmio, ele não está jogando mais, não está, do que jogou o Thiago Neves, que foi muito pouco, mas muito pouco. O Robinho não está fazendo nada diferente do que fez o Thiago Neves. Então o Robinho no Grêmio, ele é um Thiago Neves 2.0. O Grêmio se livrou do Thiago Neves, que não era nem para ter trazido, e agora está aí o Robinho. Joga em todos os jogos o Robinho. Não falha um, ele está sempre presente. O Grêmio abre o placar no Grenal, quem é que entra? Robinho. Joga mal no Grenal o Robinho. O que acontece no jogo seguinte? Titular o Robinho. Não se explica. O Tassiano era 12º jogador, depois passou a ser arquivado. Chegou até ser cogitado para ser vendido, para o próprio Santos, inclusive. O que acontece com o Tassiano? Inexplicavelmente volta para o time, aparece como titular, joga mal contra o Santos e fica 90 minutos em campo. Isso é injustiça. E aí, em contrapartida, eu sei que está lesionado o Jean-Pierre, voltando de lesão, mas quando o Jean-Pierre jogava e jogava bem, o que é que o Renato fazia com o Jean-Pierre? Ele era o primeiro a ser substituído em todos os jogos. E o Grêmio invariavelmente piorava depois que o Jean-Pierre saía. O Ferreira entrou, resolveu o problema contra o Palmeiras, foi arquivado. O Rodrigues entrou, jogou muito bem os 2 jogos da Libertadores e foi arquivado. Então, gente, eu repito,
Eu não acho que o Ferreira seja o Ribéry, eu não acho que o Rodrigues seja o Alessandro Nesta, não é isso. Mas respeita o momento. Uma vez eu entrevistei o Tite, ele não era técnico da seleção brasileira, faz muitos anos isso, acho que estava no Corinthians. E tinha um papo ali de perder o vestiário, não lembro qual era o assunto, e eu perguntei pro Tite, Tite, como é que o técnico perde o vestiário? Como é que começa esse processo? E eu imaginei que vinha uma resposta longa, porque o Tite é um cara prolixo e tal, e para minha surpresa não, ele foi direto. Aquele sotaque, aquele jeito dele de Cristiano. O técnico perde o vestiário quando ele começa a cometer injustiças. Quando o jogador que treina bem, que joga bem, que entra bem, ele fica na reserva. E o cara que treina mal, que joga mal, ele continua no time. Quando o técnico começa a fazer isso, ele perde o controle do vestiário. Aconteceu isso com o Roger no Grêmio. O Roger perdeu o controle do vestiário por uma questão ali de jovens contra veteranos, enfim, mas perdeu a mão. O Filipão no Grêmio foi o inverso. O Filipão tinha os veteranos, não tinha os jovens, perdeu o vestiário. Então o Renato, que tem o vestiário na mão porque é um bom gestor de vestiário, ele tem que tomar cuidado para não começar a perder talvez a única coisa que ele tenha de bom, que seja realmente o domínio do vestiário. Se ele perder isso, o Grêmio está liquidado. Porque no aspecto tático, todos nós sabemos, o Renato não se aventura. Taticamente, as ideias do Grêmio são do Alexandre Mendes, que é o auxiliar do Renato. O Renato não é um bom gestor do ponto de vista de compreensão do jogo, de entender o que está acontecendo, de captar uma análise tática dentro de campo, ele não faz isso. O Renato não é bom de análise de mercado. O Renato não sabe quem é que está livre em relação aos jogadores surgindo, tanto é que os jogadores que ele indica são sempre os mesmos, os Thiago Neves, os Robinho, para fazer justiça, alguns que deram certo, uns Léo Moura, Bruno Cortez, enfim, os Michael Suel da vida são sempre os mesmos. O Renato se repete. Tem uma coisa que ele é muito bom, na gestão de vestiário. Mas se ele continuar cometendo essas injustiças, se ele continuar arquivando os guris que resolvem, se ele continuar teimando com os experientes que não resolvem nada, ele vai se complicar. E o Grêmio, se não mudar isso, se não mudar várias dessas ideias no seu futebol, o Grêmio vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Mas esse é um vídeo que eu quero fazer mais detalhado amanhã, quem sabe, ou nos próximos dias, nas próximas rodadas. Vamos aguardar, tá certo? Inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilha e, claro, quando você se inscrever nesse botão inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho de notificações que você vai ser avisado cada vez que entrar um novo vídeo, o que acontece uma vez por dia, de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Valeu, abraço a todos.